Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um Papo Desinformante. A nossa conversa semanal sobre desinformação. Junte-se a nós. A Unesco lançou esta semana o documento Problemas das Plataformas e Soluções Regulatórias, com o objetivo de discutir esse aumento do discurso de ódio, desinformação online e seus impactos para a segurança dos cidadãos conectados. Uma das coisas que o documento alerta é que as plataformas não cumprem as próprias políticas que elas estabelecem. É isso mesmo, Liz? Conta pra gente. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Isso mesmo, né? Esse estudo da Unesco utilizou como base mais de 800 pesquisas e fontes de informação para tentar fazer esse diagnóstico, né, da situação das plataformas digitais, do seu modelo de negócios e também trazer algumas proposições, até no âmbito regulatório delas, né? Eles destacam que a proliferação do discurso de ódio e da desinformação tem muitas implicações para os direitos humanos, né, para a confiança e para a segurança dos usuários, de acordo até com as leis e com os padrões de direitos humanos internacionais. E eles destacaram que é interessante alguns determinantes, né, alguns aspectos das plataformas digitais que vão se reforçando mutuamente e alimentando esse problema da desinformação e do discurso de ódio. Um deles é até um tema que a gente já tratou aqui no Desinformante Explica, que é a economia da atenção. O vídeo completo está aqui no nosso canal do YouTube, mas a gente pode entender a economia da atenção como esse modelo de negócio das plataformas, em que quanto mais tempo a gente passa nelas, né, mais elas lucram com isso. Ou seja, então todos os algoritmos, toda a arquitetura delas é projetada para que a gente gaste mais tempo nisso. E isso, inclusive, alimenta essa ideia, esse contexto da desinformação. Um outro ponto de atenção são os sistemas de publicidade automatizados, que também podem alimentar esse fenômeno. Manipuladores externos, né, também é um ponto que a Unesco traz, que são os desinformadores, são as pessoas que criam esse cenário de desinformação, arquitetam tudo isso. Um outro ponto trazido pela Unesco são as prioridades dos gastos das empresas de tecnologia, porque elas até falam, né, que investem bastante em moderação de conteúdo, em checagem de fatos, mas elas têm seus próprios gastos prioritários, né, de interesse comercial delas, que muitas vezes não é o mesmo interesse público. Um outro ponto trazido pela Unesco nesse diagnóstico são os déficits de conhecimento das partes interessadas, ou seja, o que alimenta também esse problema é entender que as partes interessadas, governo, legisladores, não entendem muito bem como as plataformas funcionam, e isso também aumenta a opacidade delas, né? Então, esse é um ponto de atenção, porque a gente não entende muito bem, não está talvez muito munido de informação para poder compreender e atacar o problema de forma mais direta. E um outro ponto trazido no diagnóstico da Unesco são as falhas nas políticas das plataformas e na sua implementação, que é isso mesmo que você comentou, Ana. As plataformas, elas não colocam em prática as suas próprias políticas, ou seja, no papel, elas dizem que são contra a desinformação, que são contra o discurso de ódio, que determinadas práticas são banidas daquele ambiente, né, digital, mas na prática mesmo, esse conteúdo não é moderado de forma eficiente. E até alguns dos pontos que a Unesco traz no relatório é trazendo que a questão dos países, do idioma, também altera isso, e a inteligência artificial muitas vezes não é eficaz para trabalhar esse problema. E aí, entre algumas das soluções trazidas pela Unesco, né, apontamentos principalmente regulatórios, eles trazem algumas recomendações nesse aspecto, né, como, por exemplo, a importância de se ter autores estatais, reguladores independentes e a obrigação legal por parte das empresas de se mapear esses riscos dos seus serviços, né, para os direitos humanos, que poderia ser até entendido com aqueles riscos sistêmicos que a gente sempre fala aqui no Papo Desinformante, né? E fazer isso fornecendo planos detalhados para mitigação desses riscos, desses impactos negativos dentro do ambiente digital. O acesso a dados das redes sociais para o monitoramento dos danos e os riscos também foi outro ponto levantado, e a gente sempre bate aqui na tecla, né, dessa transparência, dessa abertura dos dados, tanto para jornalistas, mas principalmente para pesquisadores, para que a gente possa elaborar pesquisas eficientes que possam, inclusive, alimentar a produção de novos aspectos regulatórios, trazer novas questões aí para esse debate.
A matéria completa está lá no nosso site, assim também como o link para que você possa acessar o estudo na íntegra. Ana? Maravilha, Liz. A autorregulação não é suficiente, a gente já sabe o que que precisa, né? Regulação externa das plataformas digitais. Mas isso é outro assunto. Vamos falar agora sobre o Equador. O Equador está passando por uma situação, no mínimo, delicada em relação à privacidade e proteção dos dados dos seus usuários nas plataformas digitais, na internet. A partir de uma denúncia da organização Direitos Digitales, soubemos que o país tem uma espécie de um agente secreto informacional por parte do Poder Judiciário, com capacidade para vigilância e até possível coleta de dados da população. Conta mais para nós, Matheus, por favor. Oi, Ana, oi, Liz, oi todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo. Sim, Ana, no dia 29 de março deste ano, a Assembleia do Equador publicou a Lei Orgânica Reformatória com o objetivo de reformar órgãos jurídicos e atualizar dispositivos penais do país para fortalecer as capacidades institucionais de segurança. E dentre as mudanças previstas na lei está a criação de um agente secreto informático sobre a gerência do Poder Judiciário, que pode ocultar suas identidades e realizar tarefas investigativas nos ambientes digitais, como infiltração em plataformas, fóruns, grupos de conversa e até fontes fechadas de comunicação. O intuito dessas ações, de acordo ainda com o documento legislativo, é monitorar pessoas e investigar ou esclarecer crimes cometidos por meio das tecnologias digitais. Nós conversamos com a estudante de engenharia de sistemas e integrante da organização Direitos Digitales, a Maria Encalada, que nos explicou que esses agentes estatais, né, podem não só apenas se passar por outras pessoas, mas também invadir computadores por meio de softwares e outras tecnologias. Ela nos contou que esses agentes eles poderão, por exemplo, quebrar códigos de criptografia e até ter acesso a arquivos em dispositivos pessoais. Isso, obviamente, acendeu um alerta vermelho para as organizações da sociedade civil equatoriana, bem como também os defensores dos direitos humanos, que identificam nesse agente secreto riscos de vigilância por parte do Estado e também perseguição a ativistas e opositores do governo. Nós também conversamos com o equatoriano Rafael Bonifaz, que também é integrante do Direitos Digitales, e ele nos contou também que o governo, né, lançou essa lei utilizando a justificativa do combate à violência, mas na prática pode sim ser aplicado para perseguição de ativistas. O Equador já tem um histórico aí de uso de softwares de vigilância para perseguição de ativistas nas áreas ambientais e também ativistas dos movimentos indígenas, né? E, consequentemente, essa nova lei, esse novo agente secreto também pode ser aplicado com fins políticos. É importante frisar aqui que o Equador está passando por um processo de instabilidade, tanto política quanto também de segurança pública. Nos últimos anos, o país vem assolado por uma onda forte de violência causada pelo narcotráfico e também, como eu falei, questões políticas, né? Os últimos governos federais vêm sendo acusados de corrupção. Hoje, o Equador tem um governo de direita no comando, o presidente Guilherme Lasso é católico conservador e recentemente dissolveu o parlamento ali no final de maio, chamando para novas eleições que vão ocorrer no final de agosto. E é importante frisar que não só o Equador sofre com o uso dessas tecnologias para vigilância online, mas a América Latina como um todo. O mapeamento do Instituto Igarapé, publicado no final do ano passado, mostrou que praticamente quase todos os países da América Latina possuem, né, usam tecnologias de vigilância, inclusive em questões de segurança pública. O Brasil, inclusive, liderando esses países, né, essas utilizações dessas tecnologias. Todas essas informações você acompanha no nosso site, na matéria publicada www.desinformante.com.br. Ana? Maravilha, Matheus. Eu já ia dizer, mas se a moda pega, quer dizer, a moda já pegou, né? Então, aqui na América Latina, Brasil, todo mundo deve ser aquele software Pegasus, né? Que inclusive para vigiar, vigia-se muito, né? Jornalistas, o trabalho, né, de oposição, etc. Bom, vamos nessa. Papo Desinformante ficando por aqui. Obrigada pela audiência, gente. Sigam a gente nas redes, Desinformante BR, no Twitter e no Instagram. Aqui o canal do YouTube, dá um joinha, curte, compartilha, assina o canal para não perder os próximos. A gente está também na Rádio FRJ, galera da Rádio FRJ,
no Spotify, o podcast também, Papo Desinformante no Spotify. Até a próxima semana. Próxima semana quem vai mediar é a Liz Nóbrega, que eu vou tirar uns dias de férias, porque mereço. Obrigada a todo mundo pela audiência. Até a próxima. Tchau.